A cultura indígena entrelaça muitas riquezas. É rica de elementos próprios que a caracterizam como única. Única, porém presente em outros ambientes culturais. E entre nós está a presença indígena através de diversos elementos, entre eles as lendas. A turma do Dionísio, de Santo Ângelo, une o teatro e as lendas, transmitindo a cultura indígena para os mais diversos povos. Temos 4 peças que de algum modo versam sobre a história das missões. Desde a história macro, assim, dando um panorama geral, a questões das lendas, dos mitos, de assuntos mais específicos, né, de dentro das missões. Essas lendas que estão dentro da Cobra Grande, que dá título, Cobra Grande é uma das lendas e dá título ao espetáculo. O que é a lenda da Cobra Grande? São mulheres que estão vivendo naquela aldeia. Ali não tem mais homens adultos, só mulheres e crianças. Vem uma cobra muito grande que se instala na torre da igreja e que começa a bater um sino dia e noite. Esse barulho se torna ensurdecedor. As mulheres não conseguem sair para fazer os trabalhos diários da agricultura e da manutenção mínima, assim, né, das pessoas que ali estão. E uma mãe acaba ficando basicamente fora de si, enlouquecendo com o barulho do sino e dá uma criança para a cobra comer. A cobra come e para de bater o sino. Como elas não conseguem sair daquele lugar, elas vão dando todo o momento que a cobra volta a bater com muita intensidade o sino, uma das crianças, a cobra acaba comendo todas as crianças da aldeia. Bom, se só estão as mulheres, não tem mais homens, então essas mulheres de algum modo não vão mais ser fertilizadas, as crianças morreram todas, basicamente essa etnia entra em extinção. Essa é uma lenda terrível do ponto de vista da percepção de futuro, né? Mas ela nasce justamente num pós-guerra guaranítica. É daí que temos os primeiros relatos assim dessa lenda. Uma outra lenda é a lenda do milho. Então eles dão uma explicação que em geral inclui, como na lenda, a aparição de uma divindade que vai legar um povo faminto. Veja, mais uma vez, o povo guarani está faminto, acabaram-se os elementos da natureza que supriam a necessidade de alimentação, como a caça, a pesca e a fruta, e eles invocam um Deus que vem trazer um alimento. Grande Espírito, nós, os Guarani, não temos mais caça, nem pesca, nem fruta, só tem sofrimento. Vos pedimos que nos mande um novo alimento. Esse Deus vai basicamente derrotar um guerreiro da tribo, vai sepultar esse guerreiro, e no lugar em que ele sepulta esse guerreiro nasce o milho. É uma explicação divina, né, lendária de como teria surgido o milho. E a mãe das cobras é uma outra lenda dessa peça, que é uma lenda que na verdade é uma explicação de como teriam surgido as cobras. Esse espetáculo, como ele narra questões basicamente aqui das missões jesuítica Guarani, mais especificamente situada em São Miguel das Missões, nós decidimos ligar a poética do espetáculo e os elementos do espetáculo a elementos da cultura indígena. E esses elementos da cultura indígena que usamos, os elementos materiais são porongo, taquara e alguns elementos de palha também. O grupo de teatro A Turma do Dionísio, que tem sua sede na cidade de Santo Ângelo, tem atividade permanente desde a criação. Foi em 1986, em janeiro. Ele se chama Dionísio, que é a parte principal talvez do nome, em função da mitologia grega, que para os gregos Dionísio é o deus do teatro. O grupo tem assim cerca de 23, 24 peças montadas. Essas peças inicialmente foram só de teatro adulto de palco, depois começamos, depois de uns anos, a fazer teatro para criança, que é uma outra linha de teatro, um outro aprendizado. Posteriormente, teatro de bonecos, em algumas técnicas. Incluímos aí um pouco de teatro de máscara e
mais recentemente o teatro de sombra, que é uma outra técnica. A gente já teve a possibilidade de fazer mais de 70 apresentações em outros países. Isso é bastante importante na carreira do grupo pelo fato de que levamos um pouco da nossa atividade artística, difundimos nossa cidade, sempre fazemos questão de divulgar as missões. O grupo tem uma diversidade muito vasta. Basicamente, cada peça que se sucede é muito diferente assim das anteriores. Um tema que a gente tem trabalhado bastante também são os temas históricos. Então, a história do pequeno agricultor. Derrubamos o mato. Olha, plantemos soja em tudo. Ai, o cabeça dura do meu pai. Ele não sabia nada de erosão, curva de nível, essas coisas. Veio uma chuvarada e levou terra, semente, tudo. Que situação, meu Deus. Ouvir dos indígenas sobre suas lendas é compreender a sabedoria herdada entre as gerações. Adilson Policena é caigangue e vice-diretor na Escola Marechal Cândido Rondon, em São Valério do Sul. Ele zela pela cultura indígena. Na comunidade onde vive, as lendas indígenas são uma forma de conservar o conhecimento dos antepassados. Eu vou falar das duas cascatas que existem aqui dentro da terra indígena. Essas duas cascatas, quando começa a dar o som da queda da água, né? Que fica, por exemplo, uma cascata já fica a 400 a 500 metros da sede aqui da comunidade. E o outro fica a 4 quilômetros da sede da área. E quando esse de 500 metros, né, longe da sede, começa a fazer barulho, que dá para escutar aqui na sede mesmo, esse barulho da queda da água, os nossos velhos diziam que esse som ele chama a chuva, né? E isso na verdade aconteceu, sabe? Isso a gente acompanha até agora, sabe? E esse de 4 quilômetros que fica longe da sede da área, quando a gente ouve o barulho dela, né? Eles dizem que a chuva vai parar, que o tempo vai melhorar. E isso também acontece de verdade, sabe? Pode estar chovendo assim uma semana, pode estar chovendo um mês inteiro, mas quando começa a ouvir, sabe, esse barulho dessa cascata, dali 3, 4, 5 dias dentro de uma semana já melhora, sabe? O tempo já melhora, para a chuva, já melhora. As lendas, de algum modo, muito embora tratem de uma coisa extraordinária, que diríamos não aconteceu, né? Foi desdobrado a partir de um episódio real, que se supôs que fosse real no início, elas podem alçar a nosso espaço de convivência e discussão, toda essa cultura que está submersa. Para o povo caigangue, mitos, ele, na verdade, tem um mito verdadeiro para nós, sabe? Que a gente acredita, né? Que a gente confia, né? E sempre toda essa visão, ela tem fundamento e tem se concretizado na verdade, ela tem acontecido de verdade. Muitas vezes não precisa assim, buscar formação, não precisa buscar graduação para desvendar esse mistério. A educação, o entendimento com a natureza, não precisa ter uma formação específica, por exemplo, naquele setor, para tu desvendar tudo esse mistério, sabe? Há diferentes possibilidades para evidenciar entre nós a cultura indígena. Uma delas é a arte. O teatro é uma expressividade cultural capaz de consolidar laços e fortalecer heranças. O teatro, acho que basicamente tem o compromisso de dizer como os seres humanos vivem ou viveram, como se relacionam entre si com a natureza. Para nós, da turma do Dionísio, isso pode ser visto de outros modos por outras pessoas, é basicamente fazer emergir de um plano aí que não é muito visível na nossa sociedade, o índio. E na história eles não são muito visíveis. Acho que o teatro pode dar essa visibilidade.